Zacarias, capítulo de número 10, a partir do verso 1, nos diz assim: aquela que é infalível, inerrante e autoritativa, palavra de Deus. Peçam ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas. Peçam ao Senhor, que faz as nuvens de chuva, e Ele lhes dará chuva abundante e a cada um a vegetação no campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, e contam sonhos enganadores, oferecem consolações vazias. Por isso o povo anda como ovelhas, aflito por não ter pastor. É contra os pastores que se acendeu a minha ira. Castigarei os bodes que vão adiante do rebanho. Mas o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho, a casa de Judá, e fará dela o seu majestoso cavalo na batalha. Verso 4. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra. Dele sairão todos os chefes juntos, e serão como valentes que na batalha pisa aos pés os seus inimigos na lama das ruas. Lutarão, porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez, meus irmãos. Bendito seja o Senhor Deus e Pai de todos nós, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor que nos concedeu a Tua palavra. Bendito seja o Senhor que nos concedeu o Teu Santo e Divino Espírito. E nós te rogamos para que neste momento, como já oramos, o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento para que possamos compreender, ó Deus, a Tua maravilhosa lei, para que nós possamos praticar tudo aquilo que nós aprendemos da parte do Senhor. Nós entendemos que nós carecemos e necessitamos da ação especial do Senhor neste momento. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a voz do nosso bom e supremo bom pastor. Nos ajude, ó Deus, porque nós dependemos inteiramente do Senhor. É no nome de Cristo, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. O bom pastor. O bom pastor. Esse é o título da mensagem nessa manhã. Eu não sei você, mas quando eu ouço essa palavra, bom pastor, sempre vem à minha mente a imagem de um homem com trajes longas, com um cordeiro aos ombros e um cajado na mão. Talvez você também tenha essa mesma imagem na sua mente. Mas com toda certeza, essa não é a imagem que os israelitas tinham no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Ao falar do bom pastor, para aqueles que estavam numa sociedade rural, eles sabiam muito bem o que era o bom pastor. O bom pastor era alguém dedicado ao trabalho, ao serviço. O bom pastor era aquele que estava sob os seus cuidados um rebanho, que precisava dele para poder se alimentar, para ser protegido dos animais ferozes. Então, a imagem do bom pastor, ela era completamente diferente daquela pela qual nós entendemos hoje, porque nós não vivemos numa sociedade rural. Nós não temos contato com pessoas que cuidam, do gado diretamente, de ovelhas. Para a gente essa é uma realidade um pouco distante. Todavia, meus irmãos, Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Ele se apresenta ao seu povo como este bom pastor. E o povo de Deus, a nação de Deus, também o reconhece como seu bom pastor. Se você se lembrar, o Salmo de número 100 vai dizer que nós somos ovelhas do seu pasto e rebanho das suas mãos. Sendo assim, meus irmãos, essa característica que nós encontramos na Sagrada Escritura, revelada por Deus, sobre quem Ele é para com
o seu povo. Nós estamos agora no capítulo 10 do profeta Zacarias. Nós sabemos que estamos no momento final, na parte final do livro. E essa parte final, ele possui 2 pregações. São 2 sermões do profeta. O primeiro sermão se iniciou no capítulo de número 9. Se você retornar, você vai ver a expressão, a sentença pronunciada pelo Senhor, dando início à sua pregação. No capítulo de número 12, nós temos essa sentença anunciada mais uma vez, mostrando ali o seu segundo sermão. E dentro desses 2 grandes sermões, nós temos vários temas que o profeta aborda. E ele fala de uma forma direta sobre o Messias que virá. Ele dá revelações, as profecias sobre aquilo que vai acontecer no futuro e aquilo que vai acontecer no final dos tempos. E aqui neste momento, no capítulo de número 10, nós vamos ver que Deus abençoará o seu povo, a casa de Judá e a casa de Israel. O objetivo aqui, meus irmãos, do profeta é encorajar o povo de Deus. O objetivo dele aqui é oferecer uma esperança para o povo da aliança. E é por isso que ele inicia no verso 1 dizendo: peçam ao Senhor chuva no tempo das chuvas. Peçam ao Senhor porque vocês têm um relacionamento pactual com Ele, um relacionamento de aliança. Peçam ao Senhor, e Ele vai dizer o porquê. Porque Ele dá as nuvens de chuva. Ele abençoa cada um com pastos verdejantes, com vegetação no campo. Meus irmãos, nós vamos observar nessa manhã 3 momentos nessa mensagem. E o primeiro deles é: o bom pastor alimenta as suas ovelhas. No segundo momento, o bom pastor protege as suas ovelhas. E no terceiro momento, o bom pastor garante a vitória para as suas ovelhas. O nosso bom pastor, ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe que nós precisamos ser alimentados, protegidos e precisamos ser vitoriosos em nossas batalhas. E é Ele quem garante todas essas coisas. E é isso que nós iremos ouvir através da exposição da palavra. E a primeira necessidade que nós possuímos, meus irmãos, é uma necessidade de bênçãos espirituais, bênçãos divinas, de vida e vida com abundância. Por isso, ele já começa com este imperativo, dizendo: peçam chuvas ao Senhor no tempo devido. Para a gente que mora na cidade, a gente não sente tanto, né, a ausência de chuva. A gente talvez pode sentir um clima seco, mais árido, mais propenso a ficar resfriado. Mas quem mora no campo sabe que depende diretamente da chuva. Se não chover, não tem colheita. Se não chover, todo o trabalho fracassa. Então, quando ele diz, peçam chuvas ao Senhor, ele está pedindo bênçãos divinas para que a vida possa ser conduzida da melhor forma. Nós poderíamos falar da seguinte forma: peça vida a Deus, que Ele vai dar a cada um de vocês. Essas são necessidades de bênçãos divinas que vocês precisam para ter a sua vida comum estabelecida. Interessante, meus irmãos, observar é que Deus aqui, Ele faz o imperativo dizendo peçam, através do profeta, e Ele também faz promessas. Ele diz que Deus dá a cada um abundantemente a vegetação que precisa. Nós temos aqui um chamado para a oração e uma promessa de bênçãos abundantes. Tiago vai dizer no Novo Testamento que nós não temos porque nós não pedimos. Nós temos a necessidade de pedirmos ao Senhor as suas bênçãos. Porque se você não se refugiar em Deus para adquirir essas bênçãos que você tanto necessita, você vai buscar isso em outras coisas. Você vai estar sujeito a ídolos e falsos profetas.
E é isso que vai ficar muito claro aqui no verso de número 2. Observe o verso 2 que ele diz: porque os ídolos do lar falam coisas vãs. Ou seja, se você não se recorrer ao Senhor, você vai se recorrer a outra coisa. Porque a sua necessidade é urgente. Porque você realmente necessita ser alimentado diariamente, não apenas fisicamente, mas espiritualmente também. Os ídolos do lar falam coisas vãs. Aqueles, meus irmãos, que não buscam o Senhor, certamente buscará refúgio naquilo que não agrada a Deus. Os ídolos do lar falam coisas vãs, é na ideia que eles falam coisas vazias. Os ídolos do lar eram pequenos amuletos que eles tinham no Antigo Testamento, pelo qual eles se refugiavam. Eles faziam orações e buscavam orientações. O sogro de Jacó tinha um ídolo desse que Raquel pegou escondido. Os irmãos lembram bem da história. Então era comum, principalmente no período de reis, a figura de ídolos do lar. E veja só, no verso de número 2, ele vai apontar: se vocês não buscarem o refúgio em Deus, a oração em Deus, vocês vão se refugiar nos ídolos, ou então, e os adivinhos, veem mentiras. Ele vai colocar aqui os personagens pelos quais pode influenciar diretamente a vida do povo da aliança que não se refugia em Deus. Os adivinhos veem coisas vazias. Veem mentiras. E contam sonhos enganadores. Oferecem consolações vazias. Veja o que os adivinhos, os falsos líderes, oferecem é o mesmo que os ídolos oferecem. Eles oferecem consolações vazias. Aquilo, meus irmãos, que os israelitas experimentaram no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós experimentamos também hoje. Pessoas que dizem ter sonhos acerca da revelação de Deus, que Deus me mostrou num sonho. Que olha, Deus me revelou aqui algo importante sobre a sua vida, sobre o que você precisa fazer. Como que você deve agir. E muitas pessoas ficam procurando realmente essas coisas, procurando os profetas, aqueles que têm visões, e não buscam refúgio em Deus. Que a Bíblia aqui é clara em dizer: peçam ao Senhor. Se vocês não pedirem ao Senhor, vocês vão estar sujeitos a esses indivíduos que falam mentiras. Compartilhar uma experiência com os irmãos. Certa vez, um rapaz chegou para mim e disse que Deus estava revelando a ele que eu seria um músico extraordinário, que eu iria conquistar nações, iriam me seguir. Multidões, eis que vejo multidões, varão. Rapaz, vou falar para você, graças a Deus, né, que multidão não me segue, mas tem que seguir ao Senhor Jesus. Mas muitas pessoas buscam isso, buscam visões extraordinárias. A Bíblia vai dizer que esses sonhos, essas adivinhações são mentiras, são coisas vazias. Eles oferecem consolações que não podem satisfazer a alma. É por isso, no final do verso 2, nos diz: o povo anda como ovelha aflito por não ter pastor. As pessoas sempre buscam respostas em ídolos e falsos mestres quando não se refugiam em Deus. E este é o mesmo cenário que o Senhor Jesus viu com a multidão no Novo Testamento. Jesus olhou para aquela multidão que o estava seguindo e viu que elas eram como ovelhas que não têm pastor. Porque a liderança estabelecida naqueles dias buscavam apenas os seus próprios interesses. Neste primeiro ponto, meus irmãos, nós vamos aplicar algumas questões importantes.
A primeira delas é que você e eu possuímos necessidades espirituais de bênçãos. Se nós não buscarmos a Deus, certamente nós iremos buscar um ídolo. Essa é a primeira necessidade que entendemos aqui. A segunda orientação que nós vimos aqui através do texto bíblico é que nós devemos buscar primeiramente ao Senhor, ao invés de buscar as pessoas e indivíduos. Que Deus está nos fazendo um chamado à oração. E se você não busca Deus em oração, de acordo com o texto, nós estamos andando como ovelhas sem pastor. É um chamado para nos dedicar à vida de comunhão com Deus. Quanto tempo faz que você já não tem mais alegria na oração? Que a oração passou a ser apenas uma obrigação, como um peso e um fardo. Meus irmãos, o coração daquele que está em comunhão com Deus, ele deve arder por desejar estar na presença de Deus. E quando nós oramos ao Senhor, Ele tem prazer em ouvir a nossa voz. Nós temos o grande privilégio de buscar o Senhor em oração e saber que Ele nos ouve. Deus não ouve qualquer pessoa. Deus ouve os seus filhos, Deus ouve o seu povo, Deus ouve aqueles que se renderam a Ele. Jesus nos ensinou a oração do Pai nosso que está nos céus. É uma relação de intimidade, é uma relação familiar. E nós temos esse benefício por causa da obra de Cristo. Então nós não devemos desprezar isso. Peçam ao Senhor vida que Ele dá em abundância. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Então, meus irmãos, nós muitas vezes padecemos na nossa vida, na vida familiar, na vida como igreja, porque nós não oramos. Nós experimentamos fracassos e derrotas na nossa vida espiritual, porque nós não cultivamos uma vida de oração. E Deus está dizendo para nós, peçam que Ele dá de uma forma abundante. Que nós possamos experimentar a bênção de ter a alegria de ver as nossas orações respondidas. Que você possa desfrutar desta alegria. Porque Deus, como nosso bom pastor, Ele alimenta a nossa alma, o nosso corpo e todas as áreas da nossa vida. E não apenas nos alimenta, mas Ele também nos protege. Porque talvez você possa dizer, como eu vou aprender a orar se eu estou cercado de falsos mestres? Se em cada esquina tem uma igreja, se cada um fala uma coisa, como é que eu vou aprender a adorar a Deus, a orar corretamente, sendo que eu sou influenciado por um monte de coisa, sendo que cada um fala algo diferente? Como é que eu vou saber aquilo que é certo? Assim, meus irmãos, a palavra do Senhor nos revela que o bom pastor, ele também nos protege. Ele nos promete bênçãos abundantes e também nos protege dos falsos líderes. Observe o verso de número 3. Ele diz o seguinte: é contra os pastores que acendeu a minha ira. Castigarei os bodes que vão adiante do rebanho. Mas o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho, a casa de Judá, e fará dela o seu majestoso cavalo na batalha. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Deus protege o seu povo e como? Castigando os falsos líderes, os bodes, aqueles que vão adiante do rebanho. Eles estão sob a ira de Deus. O Senhor, Ele revela que Ele vai cuidar do seu rebanho. Observe, meus irmãos, a linguagem estabelecida aqui, sempre repetindo a palavra rebanho, se referindo ao povo de Deus.
Porque Deus se revela como o bom pastor para nós. E Ele diz, olha, eu vou proteger vocês dos falsos líderes. E sempre houve falsa liderança na igreja. Sempre houve pessoas querendo se aproveitar da posição de autoridade na igreja, buscando assim os seus benefícios próprios. Nós vemos isso no Antigo Testamento com os profetas de Baal, pessoas que se diziam espirituais, como líderes espirituais do povo de Deus e sempre direcionando aos ídolos. Talvez você lê, você fale, mas isso é uma realidade muito distante. No Novo Testamento, nós também encontramos falsa liderança. Nós temos o próprio Judas, que andava junto com os 12. Ele também operou sinais e maravilhas juntamente com os 12. Estava entre a liderança do povo de Deus como aquele próximo do Senhor Jesus Cristo. E ele era alguém que não era convertido ao Senhor. Ele estava debaixo da ira de Deus, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que ele era filho da perdição. Então sempre houve, meus irmãos, e sempre haverá pessoas mal intencionadas na liderança do povo de Deus. A própria realidade do Novo Testamento, nós vemos os mestres, os escribas, os fariseus, sempre colocando dura carga à população. Ainda no Novo Testamento, nós vemos a história de Simão, o mago. No livro de Atos dos Apóstolos, vai dizer que todas as pessoas olhavam para ele de uma forma diferente e acreditavam naquilo que ele dizia. E ele se colocava como o grande poder de Deus. Quando os apóstolos foram até ele, ele se mostrou alguém que interessado na fé cristã, estava ali entre os líderes também, e ele fez algo que, aos olhos dos apóstolos, foi abominável. Ele quis comprar o dom do Espírito Santo com dinheiro. O apóstolo Pedro disse a ele, pereça você com o seu dinheiro. Numa linguagem popular, vai para o inferno você com o seu dinheiro. Você está achando que as coisas de Deus é brincadeira, que você compra como se fosse um comércio? E ele se colocava como um grande homem, um homem importante, aquele que possuía o poder de Deus. E todos acreditavam nele. Então Pedro disse para ele, ora, porque talvez Deus te perdoa. Devido ao mau intento do seu coração. Assim, meus irmãos, os falsos pastores sempre estiveram presentes na igreja e eles sempre vão estar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas o que é interessante nós observarmos aqui é que mesmo diante desse cenário de falsos líderes, falsos mestres, pelo qual nós também vivemos, pessoas interesseiras, gananciosas, que usam a igreja como se fosse mercado, Deus ainda protege o seu povo. Mesmo diante desse cenário caótico, ele diz, mas o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho. Você será cuidado especialmente pelo Senhor. A igreja não é propriedade de pessoas, mas é propriedade de Deus. É o rebanho do Senhor dos exércitos. Por isso que ele é contra os falsos pastores, contra os falsos líderes. As ovelhas pertencem ao Senhor dos exércitos. Elas foram compradas pelo sangue de Cristo. Todavia, meus irmãos, a ovelha, por mais que seja um animal indefeso e necessite de alguém que a conduza, ela precisa ser vigilante, sabendo que haverá pessoas gananciosas que querem se aproveitar da fé que foi dada a elas, da sua ingenuidade. O que é interessante também aqui no texto fica muito claro que as ovelhas que confiam no Senhor, que esperam em Deus, elas serão invencíveis. Diz assim, por isso, no verso de número 3, o Senhor cuidará do seu rebanho, a casa de Judá,
e fará dela o seu majestoso cavalo de batalha. Ou seja, apesar de todas essas circunstâncias, você será cuidado pelo Senhor, protegido pelo Senhor. E no final de toda a história, você vencerá junto com o seu Senhor. Essa é a mensagem do profeta Zacarias. Deus não apenas alimenta e protege o seu povo, mas também garante a vitória dele. É o que nós vemos a partir do verso de número 4. Cristo como o grande fundamento para garantir e suprir as necessidades do seu rebanho. Nos diz assim a partir do verso 4. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. De Judá sairá a pedra angular, é uma profecia aqui sobre o Messias, que da tribo de Judá viria aquele pelo qual todos seriam edificados nele. Aqui é uma profecia sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento, que ele viria como aquele que dá sustentação para todo o seu povo. Tanto o apóstolo Pedro interpretou dessa forma, como também o apóstolo Paulo. Eles afirmam que Cristo é essa pedra angular. E a pedra angular é a pedra que dá sustentação para todo o edifício. Na nossa linguagem de construção aqui, é o que seria o alicerce, aquele que dá o suporte para que todo o resto seja levantado em cima. Então, Jesus ele é apresentado aqui no Antigo Testamento como esta pedra, como essa fundação para o seu povo. Observe que dele sairá a estaca da tenda, dele o arco de guerra, e dele sairão todos os chefes juntos. A estaca da tenda era a estaca fundamental para armar a tenda. Talvez você já tenha vivido, ou numa casa simples, uma região de sítio, isso é muito comum, que a pessoa, normalmente, ela coloca um prego na parede, fixa um prego bem firme lá e pendura de tudo ali. Pendura sacola, pendura roupa, tudo quanto é treco, pendura naquele prego lá na parede. Porque ele está bem fincado, ele dá sustentação para tudo aquilo que é colocado nele. Essa é a ideia aqui, que de Judá virá este, que nele é sustentado todas as coisas. Então, a estaca da tenda, aquele que dá sustentação para tudo aquilo que está sobre ele. Dele, o arco de guerra. Ou seja, através do Messias, através do Senhor Jesus Cristo, nele nós temos todas as armas de guerras espirituais para vencermos os nossos adversários. Capacete da salvação, couraça da justiça, tudo isso nós recebemos através de Cristo. Dele sai todos os chefes, ou seja, dele procede todo o poder e autoridade. Assim, meus irmãos, o bom e supremo bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, nos garante a completa vitória. Observe que no verso de número 5, ele vai enfatizar isso de uma forma mais clara. E serão como valentes na batalha, pisarão os pés os seus inimigos, na lama das ruas, lutarão porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Veja que aquele que está em Cristo é valente na batalha, pisa sobre os seus inimigos, lutarão porque o Senhor está com eles, e assim a vitória é certa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Este, meus irmãos, é o bom e supremo bom pastor que nós temos, que nos alimenta, que nos protege e que nos dá
à vitória final. O nosso maior inimigo, revelado pela Sagrada Escritura, não é o nosso próximo, não é a sua esposa, não são os seus filhos, não é o seu marido. O nosso maior inimigo é o pecado e a morte. E eles foram vencidos na cruz do Calvário. Cristo venceu o nosso maior inimigo e nos deu uma viva esperança ressuscitando dentre os mortos. Por isso que aquele que confia em Cristo, que entrega a sua vida para Ele, também possui a mesma esperança, o mesmo destino, a ressurreição da morte e a vida eterna no gozo celestial. Existe uma história no Antigo Testamento que mostra quando Deus está conosco, Ele verdadeiramente nos protege. Jonatas e o seu escudeiro, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 14, ele fala algo interessante. Ele estava junto com a sua tropa, com o seu exército de Israel. Jonatas era filho do rei Saul, então ele tinha uma posição de destaque entre o seu exército, e ele tinha o seu escudeiro. O escudeiro é aquele que levava as armas na guerra, né? Ele servia o soldado. E eles estavam batalhando, lutando contra os filisteus, né? Os filisteus é uma nação que sempre trouxe grandes problemas para Israel. E eles estavam no seu acampamento e os filisteus no acampamento deles. E eles estavam se preparando ali para a batalha. Jonatas então disse no capítulo 14, no verso 6, ao seu escudeiro: venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos, os filisteus. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de salvar ou de livrar, seja com muitos ou com poucos. Ele não falou nada para ninguém. Ele não disse para o seu pai que era o rei. Ele não comunicou ao exército que ele faria aquilo, mas ele disse ao seu escudeiro: vamos até lá, porque se o Senhor estiver conosco, nós vamos vencer. Seja com muitos ou com poucos. Jonatas foi até o acampamento inimigo. Ele, junto com o seu escudeiro, matou cerca de 20 pessoas. Quando o exército inimigo viu que Israel estava atacando, eles ficaram com medo, se agitaram e fugiram todo mundo. Porque com muitos ou com poucos, o que importa é que o Senhor estava com eles. Porque Deus garante a vitória para aqueles que confiam nele e se entregam inteiramente a ele. Mas mais do que isso, meus irmãos, Deus, ele garante a vitória porque ele já conquistou na cruz do Calvário por nós. Em Cristo, nós temos vitória completa e final nessa história. A pergunta que nós fazemos para a reflexão é: qual é o alicerce da nossa vida? Em que você tem fundamentado as suas tomadas de decisões? O que é que realmente te influencia no seu dia a dia? Qual que é a sua maior referência? Quem é que de fato você tem ouvido? Isso é fundamental, meus irmãos, para que nós possamos seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo. Se você não estiver dedicando-se a Ele em oração, em comunhão, se você não estiver se dedicando a Ele toda a sua vida entregue aos pés do Redentor, certamente você perecerá. E não só nessa vida, mas no porvir também. Mas o contrário disso também é verdade. Se nós verdadeiramente estamos em Cristo, nós somos alimentados por Ele, protegidos por Ele, e nós teremos a vitória final, porque Ele conquistou isso para nós, na cruz do Calvário. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa real e verdadeira esperança. Por isso, nós chegamos a algumas conclusões finais. Quem não ora, verdadeiramente não possui a vitória. Nós, muitas vezes, padecemos, porque nós não oramos ao Senhor, nós não refugiamos-nos no Senhor, o nosso Deus. A segunda consideração final é que nós devemos ser vigilantes sobre quem é que está nos liderando espiritualmente.
nós precisamos estar sempre vigilantes, porque os inimigos da fé, eles estarão sempre presentes. Pessoas querendo se aproveitar da fé da igreja. E terceiro, quem está em Cristo tem a vitória, quem não está em Cristo está em completa derrota. A conclusão que nós chegamos é o que o apóstolo Pedro afirma em Atos capítulo 4, que ele é a pedra que foi rejeitada. E continua sendo por todos aqueles que não confessam o nome de Cristo. Ele continua sendo rejeitado e desprezado entre as nações. Mas todos aqueles que fundamentam a sua vida nele, eles possuem a eterna segurança e vitória sobre os seus inimigos. Porque o apóstolo Pedro diz em Atos capítulo 4, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus. Em Cristo nós somos salvos da pena do pecado. Aquele que está em Cristo ouve da parte do Senhor, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo nos salva e nos liberta da pena do pecado. Não experimentaremos mais a morte eterna. Cristo está nos salvando do poder do pecado, nos santificando a cada dia. Por isso a necessidade de estarmos firmados nele. Cristo também nos salvará eternamente da presença do pecado. E essa é a nossa esperança. Que a sua vida verdadeiramente esteja alicerçada em Cristo Jesus. E que você venha desfrutar das bênçãos espirituais que Ele tem preparado para você, sua família e sua casa. Nessa vida nós passamos por diversos problemas. Enterramos parentes, filhos, pessoas que nós amamos, mas haverá um dia que toda lágrima será enxugada pelo Senhor. E Ele nos prometeu e nos garante isso por causa da vitória de Cristo na cruz do Calvário. Porque Ele disse, está consumado, está pago. Nós não temos mais nenhuma dívida para com Deus, porque Ele a quitou na cruz do Calvário por nós. Que nós venhamos nos render a cada dia ao nosso Redentor e fazer dele, que é a pedra angular, o edifício para a nossa vida. Amém?